Voltei, vamos para a segunda parte aqui do ensino. Eu tive que fazer duas partes, gente, porque como eu estou gravando com o gravador de tela do celular, na última vez ele não ficou salvo. Como eu fiquei mais de uma hora, ele salvou a metade só. Então, para não perder a aula e o conteúdo, que depois eu vou botar lá no meu YouTube, eu trago assim duas partes, tá? Até eu ver como é que eu faço para gravar no notebook, que eu ainda não aprendi. Mas vamos voltar ao ensino. Então, gente, não consulte negócio de leitura de cartas, esse negócio de piscas, tarô, horóscopo, essas coisas, tá bom? Outra coisa que ela traz, estratégias, os profetas versus Piton. Vamos lá. Os profetas precisam repreender este demônio e tirá-lo da igreja o mais rápido possível, os verdadeiros profetas. É necessário que os verdadeiros profetas exerçam forte discernimento, porque Piton está falsificando o ministério de profeta. Qualquer manifestação de adivinhação deve ser barrada e corrigida rapidamente. Mas isto não é só. Este espírito governante que trata de estabelecer a si mesmo no ministério profético deve ser confrontado e posto fora. Assim como Paulo repreendeu abertamente este espírito de adivinhação daquela menina, o espírito de Piton, de igual maneira, deve ser desmascarado. Isto será guerra em toda frente de batalha. Por isto, é necessário barrar este falsário para que não siga enganando o corpo de Cristo. Olha só, e das tuas igrejas que estão despercebidas, acorda, igreja. Os profetas devem repreender qualquer sinal de divisão. Preste atenção nisso aqui, gente. Anota essas chaves, pega um caderno, anota isso aqui, assiste depois essa aula de novo, para você anotar as referências, para você anotar as chaves. Porque eu tenho certeza que depois que você anotar isso aqui, você não vai ser enganado. Quando você perceber isso aqui na sua igreja, na sua célula, aonde você for ministrar na hora você perceberá. E na hora você tem que exercer autoridade e lançar por terra, assim como Paulo ali repreendeu aquele espírito sobre aquela jovem. Você também, profeta e homem e mulher de Deus, ainda que não seja chamado profético, mas você tem o discernimento. Abre a boca e repreenda. Use da autoridade que Deus te deu. Isso aqui também serve para mim. Também estou pegando o meu aqui. Porque quantas vezes o Senhor já não trouxe para mim esse espírito atuando em lugares que eu já estive visitando e eu não falei nada. Mas agora eu também estou aqui sendo pegada aqui, ó, também. Pegue em mim. Eu falo também porque eu erro também, gente, nisso. Às vezes eu vejo e não falo nada. Então, olha só o sinal. Qualquer sinal de divisão, presta atenção, e rebelião que surja entre os líderes da igreja e decreta que os céus se abram para a unção profética e apostólica desça sobre todo o ministério o qual o serve. O caráter do profeta será aqui posto em prova. Então, o verdadeiro profeta, ele vai ter ali que ter o discernimento aguçado para discernir quem que vai estar atuando ali naquele momento. E usar a autoridade de repreender. É forte, né, gente? Isso é forte. Então, vamos lá. Os profetas devem estar de acordo e voluntariamente devem quebrar qualquer vínculo de seus ancestrais com a bruxaria em suas vidas. Primeira coisa que eles devem fazer. Por quê? Deixa eu falar algo aqui. Quando você entra na guerra espiritual de alguma coisa, de alguém, os demônios que estão influenciando aquela vida
aquela situação, eles vão vir contra-atacar você, tá? Todos nós passamos por isso. Todos nós. Então, por que ele está falando aqui que deve estar de acordo e voluntariamente devem quebrar qualquer vínculo? Ou seja, você tem que se analisar lá sua ancestralidade, sua genealogia. Tem que ver se não tinha alguém na sua família que praticava tipo de esses atos de feitiçaria, bruxaria, quebrar, anular qualquer vínculo. A gente vai fazer depois essa oração aqui. Você pode botar um baldinho perto de você, tem gente que vomita, tem gente que passa mal, tá? Deixa sair, gente. Você tem que se desfazer dos vínculos. Quebrar todo vínculo. Eu terminei ontem um propósito de 21 dias de quebra de maldição. E, gente, tinha muita coisa. Foi muitos vínculos quebrados. Ah, irmã Brena, mas tu já não tinha feito? Já fiz muitas vezes. Mas o Senhor me pediu novamente. Entenda que sempre quando o Senhor traz algo para nós, gente, eu quero dizer que a gente não está 100% aqui nessa terra, não. Sempre o Senhor vai trazer de tempos em tempos algo lá que você não lembrava, que um antepassado seu fez. Tinha coisa, gente. Olha que eu já fiz mapeamento muitas vezes, eu fiz muitos propósitos, muitas campanhas, fiz tanta coisa de mal quebrando, anulando, mas teve coisa que eu não lembrava que o Espírito Santo trouxe lá da infância, da fase uterina, de quando eu era um bebê, que eu estava no útero da minha mãe. Como que eu vou saber as coisas da minha mãe quando eu era um bebê, gente? Mas eu quero dizer algo para você. Você sabia que quando você é um bebê, você sente, você ouve, tudo aquilo que a sua mãe passou, vem para a criança. Se a mãe está triste, grávida ali, o bebê sente. Isso é verdade. Até uma maldição se lançar. Quantas mães não amaldiçoam o seu filho no ventre? Aí, será que é menino? Aí, se for menino, eu não quero. Ela está amaldiçoando porque já está rejeitando. Aí, depois o filho cresce, era homem, ela queria uma menina, vira homossexual e reclama porque que o filho ficou desse jeito. Porque lançou palavra no ventre. Vigia com a palavra. Em nome de Jesus, gente. Então, olha aqui, começa a quebrar os vínculos. Todos os profetas devem caminhar em completa submissão ao líder da igreja, recusando-se a usurpar da autoridade em qualquer situação, ou seja, tem que obedecer à liderança. A palavra de Deus fala que toda autoridade é constituída por Deus. Ai, porque o pastor assim, assim, assim. Ai, porque a pastora assim, assim, assim. Não interessa, gente. É constituído por Deus. Se tiver no erro, é eles e Deus. Você está debaixo dessa cobertura, dessa autoridade, você tem que obedecer, tem que respeitar, se submeter, porque senão você vai estar sendo rebelde, vai estar sendo aí influenciado por esse espírito, porque rebeldia também é influência desse espírito. Vamos lá. Os profetas devem estar atentos aos truques de Piton, para não caírem envolvidos em seu ciclo de destruição. Tem que ter vigilância. O seu coração é o centro de suas emoções. Em outras palavras, com toda sabedoria, os profetas devem guardar suas mentes, sua vontade e suas emoções, porque ali é o principal lugar onde tudo passa. Tem que estar aqui, português claro, com a alma curada. Crente vitimista, aquele que tudo chora, aquele que tudo, pastor, não me deu paz do Senhor, eu vou sair da igreja porque não tive oportunidade, porque a irmã passou, não, fingiu que não me viu, não vou ficar mais nessa igreja. Gente, se você é desse jeito, você precisa ser tratado. Crente mimizento, vitimista. Quem é vitimista, mimizento, não cresce. Gente, me perdoa pelas palavras, mas eu tenho que falar. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém, não. Porque eu já falo logo. Eu prego o evangelho da porta estreita. O que prega a verdade, doa quem doer. Então, se você está aqui, é esse tipo de assunto que você vai comer. Aqui não é papinha, não. Aqui você vai
comer mocotó com feijão. É conteúdo mesmo que não te dão lá na igreja. São poucas igrejas que trazem conhecimento assim. Querem trazer só raso, só chave de carro. Ai, porque Deus está abrindo a porta. Ai, porque isso e aquilo. Mas não traz uma palavra que traz confronto, que traz libertação, que te faz refletir para não perder o dízimo da igreja, para não perder o membro. Ai, não vou pregar isso aqui porque o membro não gosta. O problema é dele. Você prefere perder o membro ou prefere perder aquilo que Deus te entregou? A sua salvação, aquilo que Deus entregou para você? Você prefere agradar o homem ou prefere agradar a Deus? Escolha. Então você tem que proteger o seu coração, as suas emoções, tá? Porque, como eu falei, os demônios, eles sabem a sua fraqueza. Se você vai guerrear com um tipo de demônio, ele vai ver ali se você não tem uma brecha. Se você for ali orar no lugar, aquela pessoa está debaixo de opressão, quando você orar, você carrega a unção, a autoridade, aquela pessoa vai ficar bem. Mas você depois vai ficar, aquela opressão que estava naquela pessoa, vem para você. Se você não estiver alinhado, vem contra-atacar. Porque você, quando a gente ora por alguém, a gente entra no campo de batalha da pessoa, a gente entra na brecha por ela, a gente entra na guerra dela. Eu tenho aqui no meu canal um vídeo depois que fala de oração. Depois vai lá e assiste aí. Outra coisa também, gente. Deixa eu falar algo aqui. Sempre antes de orar, se revista das armaduras. Se revista. Chama os anjos, se equipe. Depois de orar, faça a oração também, se desligando. Saiba entrar na guerra e saiba sair da guerra espiritual. Tem gente que entra na guerra, não se reveste nem nada, depois tá com dor, tá de cama, tá levando dardo, tá levando seta. Sempre quando eu vou ministrar, que eu oro pelas pessoas, no final mesmo eu já oro me revestindo, me desligando das coisas ali, fazendo a oração de limpeza. Às vezes eu tô tão cansada quando eu vou pregar, porque às vezes eu prego, canto, ainda vou lá, ministro, né? Oro nas pessoas, entrego ali o que o Senhor manda. Aí, às vezes, eu tô tão cansada que eu só faço entregar minha oportunidade, me ajoelho, oro agradecendo. E eu não me. Às vezes, eu esqueço de fazer oração de limpeza, né? Teve um dia que eu até esqueci. Gente, passou uns dias. Eu fiquei. Parecia que eu tava carregando 5 sacos de cimento na minha costa. E eu, parece que eu tava sendo sugada, minha energia. Eu dormi tanto, 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 que eu pensei que aquele cansaço. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Falei, o que está acontecendo? Tá repreendido toda a contra-ataque, toda a retaliação contra a minha vida. E aí, no dia da oração, o Senhor trouxe para mim, tu não se desligou. Eu falei, é mesmo. E eu tava pegando dardo e flecha, porque no mundo espiritual eles estão lançando ali, ó. Depois que eu fiz a oração, aqui, então, me disse em nome de Jesus agora. Eu me desligo agora, e todas as pessoas que eu orei, tudo aquilo que foi, entrega a ti toda a oração feita naquele lugar, entrega a ti tudo que foi feito, eu fecho agora, eu saio das dimensões celestiais, espirituais, e fecho agora. Rapidinho eu melhorei, gente. Aí, às vezes, a pessoa tá lá, orou pela pessoa, aí tá lá. Estava bem no casamento, estava bem na casa, rapidinho começou lá a brigalhada, a contenda, você começou a ter a opressão, aquele peso, aquelas coisas, não sabe de onde era. Mas você se esqueceu que você um dia atrás orou em alguém, esqueceu de se desligar. É forte, né, gente? Mantenha em sua mente que o inimigo quer não somente danificar o seu corpo, mas também danificar o seu espírito, através de suas obras de depressão. Os profetas devem ser santos de coração e ser cheios da paz, que excede todo entendimento. Os profetas não podem permitir que o inimigo perturbe sua paz, olha só, através da ansiedade, situações financeiras, contenda em sua casa e no seu casamento, intrigas e mentiras. Olha só as brechas que ele acha, gente. Isso aqui acontece muito, muito mesmo comigo, muitas das vezes. Quando eu vou pregar em algum canto, assim, ministrar. Recentemente eu ministrei 3 vezes. Só na semana foi 2 vezes.
Aí entrei na outra semana. Um dia foi um, no outro dia foi outro. Gente, eu passei muito mal. Eu tava totalmente sugada. Eu fiquei. Tanto que quando eu cheguei em casa, que eu tomei um banho, que eu me deitei na cama, eu fui me acordar no outro dia, 1 hora da tarde. Parece assim que fazia um ano que eu não dormia. Sempre quando eu vou ministrar em alguns lugares, gente, eu chego assim. Aí passa uns dias, se eu não fizer a oração de me desligando, fazendo a oração que tem que fazer, saindo das dimensões de guerra, acontece isso. Às vezes eu vou, não vou mentir não, às vezes eu sou falha nisso, às vezes eu esqueço e penso que não é o inimigo tentando usar aqui contenda, querer usar meu esposo para trazer a contenda, ou trazer uma desimpaciência, algo assim. Gente, eu não conseguia nem dormir. Vocês acreditam nisso? Eu fiquei um dia que eu não conseguia dormir. Dormia durante o dia e à noite parecia assim. E eu perdi meu sono, e meu esposo perdeu o sono. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E eu sentindo aquele cansaço, aquela opressão. E eu no jejum, e eu na oração, no jejum, mas todo tempo aquele negócio. E uma contenda aqui em casa, uma brigalhada. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu vendo vulto aqui dentro de casa. Falei, não, tem alguma coisa. Eu não estou dando legalidade, eu não estou fazendo nada. Perguntei do meu esposo, disse que não, também orei ao Senhor. Depois que eu vim ver, gente. Olha só, isso aqui acontece. Por isso que temos que estar atento. Se você não orar, se vigiar, depois de você entrar numa batalha, ele vem com tudo. Porque ele não fica feliz, não, que você vai lá, ora, repreende, expulsa o demônio e a opressão da pessoa. Aí tu acha que ele vai ficar, tá tudo bem, não sei o quê. Gente, você tá numa guerra. Você tá numa guerra. Outra coisa, desenvolver uma fé forte em Deus é necessário para resistir essa tentação. Pois Piton vai tentar os profetas para levá-lo à improdutividade e à apatia. Olha só o que o Senhor fala aqui. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões. Inclina o seu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Eu amo esse versículo aqui, ó. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a saída da vida. Aleluia, glória a Deus. Ora, baixando, arabaçu. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade nos lábios. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a verdade de... Vamos lá? Pondera a verdade de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não incline nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Provérbios 4, 20 e 27. Isso aqui é um conselho, é uma instrução de Deus para nós. E o mal ali atrás. Gente, aquilo ali é o meu cachorro, tá? Não vai pensar que é demônio, não. Vê aquele negócio pretinho lá atrás, ó. É porque ele é meu cachorro. Como eu botei um embaçador de tela, né? Pode pensar que é algum vulto, olha lá. Que ele é orelhudinho assim. Ó, ele tá meio esquisito porque ele é orelhudinho. Parece mesmo, mas não é não. Ele é visão, né, mal? Então, gente. Sai daí, sai lá vem ele. Tá bom, deixa eu terminar aqui, galera. Vai pegar teu urso lá, vai. Vamos lá. Definindo a natureza das serpentes. Cobras no saguão. No mundo espiritual, presta atenção nisso aqui é muito forte, gente, tá? No mundo espiritual, existe uma diversidade de cobras. É importante que saibamos identificá-las, tá? Às vezes, quando você sonha com cobra, tem gente que fala assim, ai, cobra é traição, não sei o quê. Gente, algumas vezes,
Pode representar isso sim, tá? Mas a maioria das vezes são demônios. Sonhar com cobra, jacaré, cachorro, são demônios, tá? Então, aqui eu vou falar sobre algumas cores e tipo de cobra. A cobra cinza, o que ela pode representar no mundo espiritual? Ambição. Porque ela possui um olhar vazio e faminto. Ela lentamente enrola no corpo da pessoa e a engole inteira. Por isso, seu nome é ambição. Cobra tipo camaleão, enganadora. Muda sempre de cor e de aparência, à medida dos desejos daqueles que estão sob o seu domínio. Tem a língua bifurcada, hipnotiza, o seu nome é luxúria. O que é língua bifurcada? É aquela língua zona partida assim, por lado, né? Cobra vermelha age no orgulho. Então, se você sonha com algum tipo de cobra, você fica atenta. Cada cor, cada forma representa, sabe? Às vezes eu sonho com cobra, uma vez eu sonhei com umas cobras enormes no quintal, aí eu matava. Quando é grande, quando você sonha com um cachorro, ou uma cobra, ou um jacaré, algo muito grande, gente, representa potestade, tá? Quando é pequena, são demônios de baixa patente. Mas quando é grande, você está lutando, guerreando no mundo espiritual ali, é, com potestades, tá? A amarela traz insegurança e faz com que as pessoas que estejam sob seu controle se sintam infelizes. Agora, cobra sem escama parece ter pele paralisada as pessoas pelo medo. Aí tem filhote de cobra, representa orgulho, insegurança, amargura. E o seu veneno gera críticas, rancor, autocomiseração e arrogância. Cobra branca é brilhante, quase transparente, e todas as outras cobras estão escondidas nela. É o orgulho, insegurança, luxúria, inveja, ambição e medo. Traiçoeira, dissimulada, maldosa e representa o espírito de religiosidade. Isso é conhecimento tremendo, né, gente? Anota tudo para você não, não, não esquecer, gente, tá? A negra, o que representa a morte? Porque ela vai atacar como depressão, deixando a pessoa desiludida, sem esperança, isolada, tornando-a ingrata. E um demônio por trás é o Nosferatus, tá? A verde representa inveja e competição. E a pequena representa a amargura. Isso é forte, né, gente? Aí aqui, vamos para o modelo de oração para a libertação desse espírito de Piton, tá? Eu acho que a gente chegou no final. Deixa eu ver. Agora vamos orar, né? Vamos estar orando, fazendo essa oração aqui, tá? Senhor Deus, corta a cabeça de toda serpente que queira me atacar em nome de Jesus. Castiga a serpente cortante que está agora amarrada e repreendida e proibida de me enganar. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11, 3, né? Solta a vara de Deus para tragar toda serpente que vem contra mim, em nome de Jesus. Usando a palavra de Êxodo 7,12. E me proteja de todas as serpentes ardentes. Declara a palavra de Deuteronômio 8,15. E serpentes voadoras. Declara a palavra de Isaías 14,29. Amarro e repreendo toda serpente que tosse e enrosca na minha vida, em nome de Jesus. Assim como o Piton que tenta banir a oração da minha vida. Toda cobra que venha contra mim está amarrada e repreendida em nome de Jesus. Amarrado todo basilisco, serpente ardente e voadora que mata com bafo de boca, vista ou contato, que venha contra mim e queira me atacar em nome de Jesus. Tem autoridade e pisoteio sobre serpentes, como diz Lucas 10,19, e declaro que o fogo de Deus consuma toda serpente da minha vida e lanço fora toda víbora que opera na minha vida, em nome de Jesus. Declarando a palavra de Efésios 28, versículo 3. Então, acabou, né? Então, aqui é o final
Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, tomamos posse e declaramos sim sobre a nossa vida, né? Em concordância com essa oração. Nós tomamos posse. Em nome de Jesus, tá? Então, esse aqui, gente, esse aqui, não sei se eu olho pra olhar pra cá. Esse aqui, deixa eu só tomar uma água rapidinho aqui. Esse aqui, ele foi a nossa aula de hoje. Eu vou depois botar lá no YouTube esse conteúdo que eu gravei, para que outras pessoas possam ser edificadas e que tudo aquilo que foi ministrado aqui, gente, você possa guardar na tábua do seu coração, você possa ministrar na sua igreja. Hoje nós tivemos esse conhecimento. Hoje o Senhor trouxe para nós aqui essa clareza para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar orando para encerrar nesse momento. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento, amigo Espírito Santo de Deus. Rebachandarabasu, Imanaias, tu cante orebas. Oriminaias, tu canta labaias, Imanas, orecante orebas. Remahassou, canta labaias, Imanas. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, por esse ensino, Pai. Que toda a influência de Pitom, de Jezabel, Pai, sobre nossas vidas caia por terra em nome de Jesus, Pai. Analise as nossas vidas, Pai, aquilo que foi mentira, tudo aquilo que foi de engano, Pai, em nossas vidas, Pai. Eu rejeito, eu anulo, eu cancelo, Pai. Em nome de Jesus eu renuncio, porque eu só quero aquilo que vem do Senhor, Pai. E na vida dessas pessoas, Pai, que vão assistir esse vídeo, que também aqueles que estiverem debaixo de todo espírito de Pitom, influência de Jezabel agora. Em nome de Jesus, Pai. Que ele venha renunciar, que o Senhor venha abrir os olhos, venha dar o entendimento, para que eles venham rejeitar essa influência. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Porque o conhecimento, Pai, traz, Senhor, libertação. A tua palavra fala que o povo perece por falta de conhecimento, Pai. Mas hoje o Senhor trouxe o conhecimento para nossas vidas. E nós rejeitamos, querido, você rejeite aí na sua casa. Ainda que você não tem, ainda que você ache que você não tenha, mas você renuncia a si mesmo, porque a gente nunca sabe, né? Muitas das vezes você pode estar sendo influenciado aí, porque esse espírito traz cegueira espiritual. Achar muitas das vezes que é o Senhor, mas não é. Renuncia. Fala, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que for mentira, todo espírito de adivinhação, tudo aquilo que não for do Senhor, eu renuncio, eu rejeito, eu anulo, eu cancelo da minha vida. Em nome de Jesus. Eu só quero aquilo que vem do Senhor, Pai. Que os dons que estão sobre a minha vida sejam genuinamente do Senhor. Que os talentos, Pai, os sentidos abertos, tudo vem genuinamente do trono do Senhor, Pai. Que tudo aquilo que não for do Senhor, Pai, que saia em nome de Jesus, Pai. Senhor, nesse momento eu te agradeço, Pai, por esse ensino. Nos dê uma ótima noite, nos cubra com teu sangue, Pai. Eu entrego a Ti, Pai, tudo que foi ministrado aqui, tudo aquilo que foi feito. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Curta, compartilhe, em nome de Jesus.